Beleza. Bom, a gente vai ver essa parte aqui então, pessoal, de criação de tabelas hoje, tá? No semestre passado, vocês chegaram a ver a parte básica, né, da criação lá no Oracle. No SQL Server não é tão diferente assim. O que vocês vão precisar mais saber? É mais saber a utilização dos dados. Por quê? Principalmente quando a gente está dimensionando essa parte de índices, né? O tipo do dado é muito importante. É através do tipo do dado da chave cluster que a gente tem dentro do SQL é que ele vai começar a fazer o quê? Utilizar esse tipo para justamente compor a árvore balanceada, tá? Então, é mais esses conceitos aí que a gente vai ver. Outros conceitos são iguais, numérico, decimal, alfanumérico, data e hora. É mais alguns detalhes que a gente vai ver aqui, tá? Tabelas formam um bloco de construção das aplicações, definindo estruturas dos dados que são armazenados. Quando você está desenvolvendo tabela, sua tarefa é criar as tabelas que possam armazenar dados requeridos para os negócios da empresa, no mesmo tempo em que a quantidade de disco e memória são utilizados. A tabela, né, a gente já tinha até visto, ela é o principal objeto de um banco de dados. É ela que vai conter o quê? Todos os dados, a maioria pelo menos, né, de negócio que a gente tem de uma empresa. Boa parte dos objetos de um banco, eles são, na verdade, o quê? Referenciados à tabela. Por quê? Porque as tabelas é que vão estar lá relacionadas, elas vão ter integridade. Então, o banco de dados ele tenta tomar muito cuidado com esse tipo de objeto, tá? Existe o conceito de um esquema. Esquema é um mecanismo para agrupar objetos dentro de um banco, além de fazer parte da estrutura de segurança do SQL. Você pode gerenciar cada banco de dados dentro de uma instância separadamente em termos de consumo de disco, transações e memória, recursos de memória. Caso seu aplicativo precise, ou você precise que seu aplicativo acesse vários bancos de dados, que não precisa estar em instâncias separadas, então deve-se combinar objetos em um único banco de dados e utilizar esquemas para se separar grupos de objetos. A gente pode entender que o esquema, né, é o quê? Como se fosse uma pasta lá do Windows, correto? Dentro de uma pasta a gente não pode colocar objetos, né? Arquivos, não seria no nosso caso lá do Windows. Aqui a gente põe o quê? Objetos do banco de dados dentro de um esquema, correto? Então, um esquema é uma separação então lógica que a gente tem. O esquema ele é visível dentro já da base de dados. Quando a gente tem mais ou menos essa parte aqui, ó, que é muito comum quando a gente faz select, né, ó. Teste, por exemplo, esse banco que a gente criou a aula passada, a gente sempre tem o quê? Um DBO ponto nome da tabela, não tem? Aqui, ó, dentro de tables, ó, nesse caso aqui já tem mais, ó, DBO, Human Resources, correto, ó, Person, ok? Isso daqui seria o que? O nosso container, o nosso esquema. Dentro dele contém vários objetos, como por exemplo esses daqui, ó, address, address type, business entity, são todas as tabelas lá que a gente tem. Qual seria uma das vantagens? Bom, uma das vantagens em termos de performance, em vez de o SQL ficar procurando os objetos lá no dicionário de dados dele, certo? Tudo em um único local, você já começa a dividir isso daí. Então, para ele localizar o objeto que você está chamando lá no seu código, é mais fácil, é mais rápido, correto? Ele já tem um direcionamento. A segunda parte é organizacional e de segurança, né? Organizacional por quê? Em vez de eu ter todos os objetos tabela em um único esquema, aqui nesse caso do Adventure Works, tá, ó, ele está fazendo o quê? Ele está dividindo como se fosse departamentos. Então, existe o departamento Human Resources que contém as tabelas, certo? Que esse departamento utiliza. Existe a tabela Person que contém o esquema Person que contém as tabelas que Person utiliza.
Tá? Aí, mas tem uma das tabelas que vai ser mais de um departamento. Tem, aí vai ter. Aí tem que ver com a área de negócio para ver certinho a que ela pertence, correto? Cria-se um esquema genérico, enfim. Tá? Mas o banco te dá essa possibilidade. Na parte de segurança, outra, onde é utilizado bastante também. Vocês concordam que isso daqui, né, um esquema, ele tem vários objetos dentro? Em vez de eu ficar dando permissão de tabela por tabela para um grupo de usuário ou usuário, a gente já consegue dar a permissão direta no esquema. Dando a permissão direta no esquema, eu não preciso então mais ficar com essa parte de ficar gerenciando objeto por objeto. Começa a ficar mais fácil a administração dos objetos aí nessa parte de liberação ou não, certo? Se ele pode fazer leitura, se ele pode fazer escrita dentro das minhas tabelas, correto? Então tem vantagens. A maioria dos bancos de dados não utilizam, as maiorias das aplicações não utilizam esse tipo de esquema, né? Coloca-se tudo dentro do DBO, mas seria legal começar a utilizar isso daqui, justamente para quê? Né? Para utilizar os recursos, tá? Até o SQL 2000, né, não se tinha muito esse conceito. A partir de 2005 eles começaram a adotar bem forte essa parte de esquema, tá? O Oracle também tem, certo? A mesma ideia, inclusive, tá? Bom, a sintaxe de esquema para criar, create esquema, nome do seu esquema, authorization, nome do usuário dono, vamos dizer assim, tá? O DBO ele é criado por quê? Porque ele é um esquema padrão. De quem? Do System Administrator, certo? Do SA. Como a gente loga como SA, DBO é um esquema dele. Na hora que eu logo com o meu login, teoricamente eu teria que ter o quê? Um esquema para mim, tá? Isso daí a gente vai testar depois. O esquema é uma coleção de objetos de um banco de dados que são de um dono e formam um único namespace. Namespace é o mesmo conceito lá que vocês têm do .NET. Vocês lembram disso daí? O namespace das classes? Seria o quê? O nome completo que vocês têm. System.sql client. E aí vai o quê? Vai tendo o nome dos objetos. Tá? Dentro do SQL vai ser o quê? Um esquema, ponto, nome do objeto. Correto? Ou poderia ser o nome da base, ponto, o nome da instância, ponto, nome da base, ponto, nome do esquema, ponto, nome da tabela. Poderia referenciar direto tudo isso daí. Seria o quê? O namespace aí do SQL, tá? A diferença é assim, o SQL, pessoal, ele só trabalha com um único esquema. Eu não consigo ficar colocando esquema dentro de esquema, tá? Isso daí vem muito do .NET, mas os bancos de dados eles não têm essa concepção, correto? Então, você consegue organizar ali com um nível, dá para se organizar bem, em vez de eu ter todos os objetos em um único só, tá? É possível até criar o quê? Tabelas com nomes iguais em esquemas diferentes. Então, se eu tenho cliente no esquema DBO e cliente no esquema teste, por exemplo, eu conseguiria ter. O SQL não confunde isso daí, correto? O Commander Create Esquema pode criar esquemas contendo tabelas e views. Então, aqui já seria o quê? Alguns dos exemplos, né? Ó, Use Adventure Works Create Esquema Test Authorization DBO. Tá? Vou copiar esse código aqui, ó, e colocar, em vez de ser 2000 Adventure Works, vou criar aqui, ó, Adventure Works 2012, que é a base de dados que a gente tá. Então, vindo para cá agora, ó, eu teria isso daqui. Bom, Authorization DBO, obviamente, né? Como eu não tenho nenhum usuário, vai ter que ser para mim mesmo, nesse caso aqui. Então, aqui nesse caso aqui, ó, já pegamos, já criamos o esquema. Visivelmente, eu não consigo ver ele aqui ainda, ó. Tables. Cadê meu esquema? Enquanto eu não tiver, vamos dizer assim, nenhum objeto dentro dele, ele não mostra. Enquanto não tiver nenhuma tabela dentro dele.
correto? A partir do momento que eu começar a criar tabelas, obviamente ele vai começar a referenciar com o esquema junto, ok? Lembrem-se que o DBO sempre é o esquema padrão do usuário. Como a gente vai estar logado com SA, ele é o padrão. O DBO é do SA, correto? Então, se você não se referenciar a nada, vai estar referenciando automaticamente por padrão o DBO. Então, o nome da minha tabela direto vai funcionar nesses casos. Agora, quando eu já tenho um esquema diferente, teste aqui, que não é padrão, e eu precisar fazer um select, eu preciso colocar o nome do esquema. Tá? Senão, ele não acha, ele vai falar que a tabela não existe. Tudo bem aí? Então, é necessário colocar. Bom, agora, obviamente, a gente vai começar a criar as tabelas. Só que antes disso, a gente precisa saber, né, alguma coisa sobre a parte dos tipos de dados aí. Embora não seja referido como uma constraint, o tipo de dados de uma coluna, né, é a constraint mais fundamental que você pode explicar numa tabela. Todos os dados que a gente vai fazer com que o SQL Server guarde, vai precisar ter um tipo, correto? A mesma coisa que vocês têm em linguagem de programação, né? Algumas linguagens de programação, né, ou melhor, as que são suportadas, né, orientadas a objeto, você pode colocar tipo object, não pode? Esse tipo é um problema, né? Por quê? Porque ele pode assumir várias coisas lá. É o principal, né, é o primeiro, é a primeira classe de todas, ó, tipo object, que vai derivando as outras, né? No SQL, a gente não tem um tipo desse jeito. Aliás, não é aconselhado que a gente generalize um tipo desse jeito. Sempre o que a gente especificar é melhor, tá? A escolha do tipo de dados restringe o intervalo de valores possíveis, ao passo que se define a quantidade máxima de espaço que será consumido para uma coluna dentro de uma linha. Ou seja, o que a gente colocar, né, dos tipos de dados, automaticamente é o que a gente vai ter o quê? De consumir memória aí, tá? A escolha do tipo de dados é a decisão de desempenho mais importante que você tomará para um banco de dados. Então, desde a criação das tabelas, a gente já pensa em desempenho, tá? Como? Já escolhendo o tipo de dado, se ele vai ser inteiro, se ele vai ser numérico, se ele vai ser alfanumérico, tá? Você precisa selecionar um tipo para que possa armazenar dados necessários à empresa, mas o tipo de dados não deve consumir um único byte de armazenamento mais do que o necessário. Isso daqui é um pouco relativo, né? O que a gente costuma fazer é, obviamente, deixar um pouco de folga para os dados que são muito variáveis, né? Nome, por exemplo, a gente não tem, né, uma quantidade fixa de caracteres de nome de clientes, endereços, correto? A gente tenta, então, deixar no meio termo, não tão grande e não tão pequena essa quantidade, né? Agora, já quando eu tenho tipos de dados de tamanho fixo, aí sim eu já trato ele como aquele tamanho e acabou. Ah, vai mudar, tudo bem, mudou, aí você vai lá e faz a alteração, tá? É sempre preferível que nós coloquemos um menor dado para depois aumentar, do que fazer o processo reverso, tá? Por quê? Aumentando, você não tem perda do seu dado, diminuindo, você corre o risco, correto? Antes, inclusive, de fazer essa parte, diminuir a quantidade de casas, né, no caso dos alfanuméricos, você tem que fazer script para validar isso daí, para ver se a quantidade de dados, né, não está ultrapassando. Se estiver ultrapassando, tem que abreviar, enfim, tem que fazer um trabalho antes disso, tá? Em milhares ou milhões de linhas de dados, um único byte pode fazer a diferença de desempenho. Um byte, pessoal, teoricamente não é uma coisa muito grande para a gente, principalmente quando a gente está aí na faixa dos terabytes, hoje em disco, tá? Só que a gente tem que pensar que uma base de dados, ela guarda milhares ou milhões de linhas. Se forem 1 milhão de linhas, já eu tenho um byte a mais que está sendo consumido, já são 1 milhão de bytes, tá? Hoje, a gente tem muito essa parte do quê? Dos bancos de dados estarem muito grandes, né? Então,
qualquer byte a mais em uma linha, obviamente, vai acrescentar lá na quantidade final da base de dados. Cada byte desperdiçado também desperdiça o seu bem mais precioso, memória no servidor, pois os dados precisam passar para a memória antes de um aplicativo que possa utilizá-lo. Lembrem-se do seguinte, o servidor, né, ele consome o quê? Processador, memória e disco, certo? É o conjunto aí que ele trabalha, com esses 3 dispositivos, são intensos aí a utilização dele. Todos os dados que estão gravados em disco têm que vir para a memória. Vindo para a memória, a nossa quantidade de memória não está na casa dos teras ainda, comercialmente. Correto? Se a gente pegar máquinas aí, Exadata, por exemplo, do Oracle, aí sim, vai ter lá máquinas de 32 teras de RAM, 64 teras de RAM. Beleza, mas não é uma máquina que vocês vão encontrar em qualquer empresa esse negócio. Tá? Agora, esse sim, a economia de byte hoje é mais o que? Para a gente ter uma otimização em memória do que disco. Disco para servidores, tudo bem, elas já não são tão baratos assim. Seria legal a gente pensar nisso, mas a memória ainda é a mais prejudicada, tá? Pela quantidade aí. 9 tipos de banco de dados vêm com SQL Server, são utilizados para armazenar 9 tipos de dados, vêm com SQL Server, e eles servem para armazenar números inteiros, valores monetários, decimais, strings aí, etc. Tá? Logicamente, o SQL, pessoal, tem um monte de tipo de dado. A gente não vai decorar todos e não é dessa forma que a gente precisa estudar banco, né? A gente sabe que existe um tipo, aliás, tipos, né? Desses tipos, cada um suporta o quê? Um range de valores. Então aqui, ó, o SQL tem o do tipo lá TinyInt, correto? O TinyInt ele suporta somente de 0 a 255, valor de 0 a 255. Se eu fazer com que meu valor tenha, se eu der um insert lá na minha tabela que o valor seja 256, insert into tabela values 256, esse cara aqui já não serve mais para mim. Correto? Por quê? Porque o tipo desse dado não suporta esse valor. Mas em compensação, esse tipo de dado aqui, o TinyInt, ele só ocupa o quê? 1 byte em memória e 1 byte em disco. Então a quantidade de byte utilizada dele é muito pouco. Tá? Por isso que compensa estudar um pouco isso daí. Quando a gente tem, por exemplo, nota fiscal e a gente tem os itens da nota fiscal. Em média, tá? Não vai servir para todas as notas fiscais, porque depende da regra de negócio de cada empresa. Quantos itens tem uma nota? Em média, mercado varejista. Supermercado lá que vocês compram. 15, 20. Tem os caixas que tem menos. Tem caixa que tem mais itens, sei lá, 100, 200. Vocês chegam a comprar 200 itens numa compra só? Cara, é difícil você encontrar, certo? Se for um supermercado de pequeno porte, isso daí talvez serviria, correto? Se for um supermercado já atacadista, sei lá, ou varejista de grande quantidade, aí, grande rotatividade, talvez isso daqui não daria. Mas isso daqui poderia, então, ser utilizado para esses tipos de aplicação. Tá? Para esse tipo de tabela, o item da nota fiscal. Tá? Então, depende, obviamente, do seu negócio. Aqui é só um exemplo que a gente está dando. O small int, a gente costuma não utilizar, a gente costuma tudo utilizar int, mas não é necessário. Ó, o small int, ele vai de menos 32.768 a 32.767. Tá? Ele suporta, inclusive, ó, número negativo inteiro aqui. Correto? Se a gente não tem, vamos supor até, nesse mesmo exemplo do item da nota fiscal, até 32.000 itens, a gente poderia estar utilizando o small int. Tá? Em memória, ele estaria ocupando o quê? 2 bytes. Correto? Agora, a gente é acostumado a colocar tudo como inteiro. Ó, integer. Certo? O integer, ele vai até 2 bilhões. Aqui, pessoal, está errado, tá? Eu peguei do livro, mas aqui o livro está falho.
é menos 2 elevado a 31 a mais 2 elevado a 31 menos 1. Que dá 2.767 milhões, mais ou menos. Tá? Esse cara ocupa o quê? 4 bytes de memória. Correto? Então, pensando em milhares de linhas, é esse que é o problema. Se você não tem necessidade de colocar o seu tipo de dado como int, coloca como small int. Ou coloca como tiny int ainda. Tá? Porque a gente está consumindo à toa. Supondo que você coloque lá, certo? Os seus fornecedores, tá? Como int, a chave dele. A sua chave vai estar consumindo 4 bytes, né? Mas você chega a ter 32 mil fornecedores. Para chegar a isso daí é quantidade adoidada de fornecedor, tá? Então, às vezes, 32 mil não, né? 2 bilhões de fornecedores. Então, para chegar a isso daí é muito fornecedor. Às vezes, o small int resolve. Tá? Depende, mais uma vez, do seu negócio. O Big Int ocupa 8 bytes. Tá? Mas a quantidade dele é enorme, o que ele suporta. É menos 2 elevado a 63. Se vocês tiverem curiosidade, coloquem a calculadora do Windows em modo científico e faz. 2 elevado a 63 menos 1. Vocês não vão conseguir ler o número. Eu também não sei ler aquele número lá. É enorme a quantidade. Esse cara aqui, o Big Int. 2 elevado a 63 menos 1. É a quantidade que ele suporta de valores. Exatamente. É elevado, hein? Não é vezes. Então é exponente aí o negócio. Correto? Beleza. Isso daí é o conceito, então. A gente utiliza o dado mais otimizado possível para se formar as tabelas. Correto? Tem aqui o decimal, o numeric. Correto? Ó, que ocupa de 5 a 17 bytes. Esse cara aqui é muito grande. Conforme a quantidade que eu tenho aqui, ó, né, de precisão, eu tenho mais bytes consumidos. Então, se eu quero ter uma precisão de 10 casas, né, a minha quantidade de bytes aumenta aqui. Por isso que ele coloca isso daqui, ó. Small money, real, float, tá, ó. Então, tudo isso daí já vem o quê? Com uma quantidade pré-armazenada. Você utilizando, por exemplo, número 1, 2, 3, que poderiam ser um tiny int, por exemplo, colocando esses mesmos valores num campo small int, ele vai ocupar 4 bytes de qualquer jeito. Então, é um desperdício de memória isso daí. Correto? Lembrem-se, 4 bytes vindo, né? A grosso modo não é nada, mas a gente tem que pensar o quê? Nas milhares ou milhões de linhas que uma tabela suporta. Tá? Ó, aqui tem o número certo, tá? Depois, do Big Int. Dá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ele tem 7 casas aqui de números. Eu não sei ler esse número, sinceramente não sei. Tá? Que ocupa 8 bytes. Cara, o YouTube eu acho que já. Por isso que eles estão colocando K na frente, quer dizer por 1000, né? Então os caras já estouraram esse número aqui. Foi aquele vídeo lá do... Tem alguns vídeos aí que eles estouraram esse número. Então, não dá para falar mais que você não usa, você usa. Tá? Pra chegar nisso aí também. São poucas aplicações, acredito eu, né? Bom, aqui os tipos decimais. Tem 2 parâmetros, precisão e escala. Tá? A precisão indica o número total de dígitos que podem ser armazenados à esquerda da vírgula, ou seja, a precisão ela indica um inteiro, né? Aliás, a precisão indica o número total. Inteiros e decimais a gente já vai ter que colocar aqui. Então, se eu quero, né, um número com 5 casas e 2 decimais, a minha precisão então é de 5. Eu vou ter 3 inteiros e mais 2 decimais. Correto? A escala indica o número máximo à direita da vírgula decimal ou valores entre menos 99.999 e 999 a mais 99.999. São 2 parâmetros quando a gente coloca aqui, ó. Eu acho que eu tinha até falado errado para vocês. Esse cara aqui é precisão e escala, tá? Quando a gente define um decimal ou um numérico.
Para o SQL, pessoal, é a mesma coisa. É mais por questão de compatibilidade com o ISO, com o padrão ANSI, aliás. Tá? Então, se eu tenho aqui 5 casas, eu tenho que colocar 5 aqui na precisão. E se eu quero 2 decimais, eu coloco 2 aqui no S. São esses dois parâmetros. 5 por 2, ele tem o quê? 3 inteiros e 2 decimais. Então, eu sempre indico a quantidade total aqui, ó, no P. Beleza? Bom, aí ele vai falar aqui, ó, sobre a precisão. De 1 a 9 vai ocupar 5 bytes. De 10 a 19 vai ocupar 9 bytes. Então, aqui ele tem um range também. Se você precisa de 11 bytes, ele vai ocupar 9, de 11 de precisão, né? Ele vai ocupar 11 bytes de qualquer jeito. Tá? Então, às vezes não compensa você pegar e tentar otimizar isso. Você já coloca o quê? A quantidade máxima direta. Ó, é 9 de precisão. Vai ocupar 5 bytes de qualquer jeito em memória. Tá? 19 de precisão. Vai ocupar 9 bytes de qualquer forma em memória. Em vez de colocar 10 às vezes. Correto? Como ele trabalha em range, né, não tem muito o que fazer. Ele vai pegar e vai colocar já o que está pré-definido. Bom, agora aqui a gente vai abrir o nosso SQL para a gente começar a fazer esses exemplos aqui. Então, arquivo abrir. Ó, vou começar com esse tipo de dado aqui, ó. Simplesmente aqui é a criação de uma tabela, tá? Ainda a gente não está pensando em chave primária, nada disso daí. Só para a gente ver o que? Essa parte dos dados. Os dois estão com o quê? Os tipos de dados estão com um tipo decimal, correto? O primeiro, 4 no total, 2 de precisão. 5 e 2, 4 e 3. Até aqui tranquilo, beleza? Então, ó, inserindo. Opa. Beleza. Agora aqui, deixa eu tentar quebrar essas linhas para vocês enxergarem, né? Tentar colocar isso daqui na mesma linha ainda. Ó. Eu acho que eu me ferrei. Eu apertei o Ctrl 1 aqui, na verdade não era, mas vamos lá. Ó. A gente tem então esses valores. A gente está fazendo então a inserção, ó. Aqui é vírgula, tá, para estar separando os valores, e ponto para estar separando os decimais. Esse cara aqui, 4 por 2, ele suporta isso daqui, ó. Esse valor 99,21. Eu tenho 4, né, de total e 2 de casas decimais. Então, até aí, beleza. Esse cara aqui agora, 5 de 2 por 999,22. Também, né? E esse cara aqui, 4 de 3, 9,559. Beleza aí? Todos eles estão batendo, então, pela minha quantidade total de casas com os meus decimais. Até aí, tranquilo? Vamos tentar, então, fazer essa inserção. Essa inserção, então, é para dar certo, ó. Beleza, ó, ele acabou de fazer, tá? Um row aqui, ó, one row affected, tá? Agora aqui a gente vai simular o erro disso daí. Quando a gente tem, por exemplo, isso daqui, ó. A primeira, eu tenho o quê? 9,58. Tem 2 decimais, correto? O segundo, tem quantos decimais? 22,22. Tem 2 decimais também. E o terceiro? Tem 1. O que vai dar de errado aqui?
O terceiro, provavelmente. Por quê? Lembrem-se que aqui, ó, é a quantidade do quê? Total, né? De decimal que eu tenho. Aqui, então, qual é a quantidade de dígitos inteiros que eu tenho para essa precisão aqui? Eu tenho 4 totais, que é a minha quantidade de dígitos. Só que 3 delas está reservado para o quê? Para casas decimais. Qual é o número máximo de inteiro que eu posso ter aqui? Hã? 4? Não? Qual o número máximo inteiro? 9. Então, se eu tenho aqui, ó, esse valor, 99, esse cara aqui, então, é o que vai dar problema. Correto? Ó, se a gente for executar esse cara aqui, ó, ele já não vai deixar. Ele vai falar aqui, ó, arithmetic, overflow, error, convert numeric to data type numeric. Beleza? Por quê? Porque a gente está tentando fazer uma inserção, então, que não cabe lá dentro. Tudo bem aí, pessoal? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado em cima disso daí. Tipos alfanuméricos. Então, aqui, ó. O SQL tem 4 tipos de alfanuméricos, com escolha de qual usar, depende dos valores de comprimento fixo ou de variável que você quer armazenar, em dados Unicode ou não Unicode. Lembram-se do que é Unicode? Lembram-se do que é Unicode? Sim? Para que serve o Unicode? Os caracteres. Na verdade, o Unicode ele guarda um código por baixo e não um caractere. Correto? Então, o J, por exemplo, aqui do Brasil, às vezes é um J diferente lá da Alemanha, que por sua vez é J diferente do Japão. Correto? Não bate isso daí. O caractere Unicode guarda o código da letra. Na hora de ele for exibido lá na Alemanha, vai ser o J lá na Alemanha, vai ser o J no Japão. Correto? Qual seria o problema? Bom, os que guardam caractere Unicode justamente são esses daqui, ó, os que começam com N. N char e N varchar. Char e varchar são tipos de dados que não guardam Unicode. Correto? O char é utilizado o quê? Quando geralmente eu tenho dados de tamanho fixo. Ou seja, CPF, CEP, correto? CNPJ, todos esses dados aqui que a gente acabou de dar exemplo, são dados de tamanho fixo. Então, eu não tenho variação. O char é o mais recomendado. Tá? Qual é o tamanho dele? É 1 byte por cada caractere definido. Então, se eu definir que o meu CEP tem 11 caracteres, certo? Vai ser um char de 11, vão ser 11 bytes que ele vai estar consumindo. Beleza? Quando eu tenho um varchar, ele vai consumir 1 byte por caractere, no máximo até 8.000 bytes. Existe um detalhe aqui no char e no varchar. O varchar é um tamanho variável, correto? O que é o tamanho variável? Supondo que eu tenho meu nome lá com o campo, nome. Esse campo a gente definiu, nome, tamanho de 40, tá? Quantidade 40. Se eu ocupar os 40, ele vai ter o quê? Em memória 40 bytes ocupados. Se eu ocupar 10, ele ocupa 10 bytes ocupados. Então, o char é melhor que o varchar? Ué, se o var ele armazena somente o que precisa, por que ele não seria melhor então? Porque ele não analisa. Dependendo do que você quer. O varchar, se você tem uma quantidade de dados muito grande, ele vai limitar no seu tamanho que for o arquivo. O char não, ele vai manter sempre o arquivo cheio. Sempre o tamanho do campo, né? Tá. O char, independente de você utilizar 11 bytes ou não, no exemplo que a gente deu, ele vai ocupar os 11 bytes. Então, coloquei o meu CEP com um único caractere, vai ser 11 bytes, e acabou. O varchar, ele vai contar as quantidades lá de bytes utilizados e vai utilizar essa quantidade para gravar em memória e em disco.
Seria mais lento? Só que qual é o problema? Toda vez que o char tem que fazer esse cálculo, ele tem que ter um marcador no final. Ele precisa, o SQL, fazer uma conta da onde ele está terminando. É um caractere de marcação. Então, o meu processamento do varchar, eu tenho mais. Ele é um campo mais lento do que o char. Correto? Eu ganho em velocidade, mas eu perco em processamento. Aliás, eu perco em processamento, né? Porque processa mais. Mas eu ganho em disco. Eu ganho espaço em disco. Correto? O NCHAR e o NVARCHAR, eles têm os mesmos conceitos, só que eles guardam caracteres Unicode. Em vez de um único byte utilizado por caractere, são utilizados 2 bytes. Então, se você colocou que o seu campo é um NVARCHAR de 30, se ele for preenchido totalmente, ele vai ocupar 60 bytes. Correto? Esse é o problema do Unicode. Ele começa a ocupar o dobro de espaço, tá? De um campo normal. No SQL dá para você definir quais campos são Unicode, quais campos não são Unicode na mesma tabela. Então isso daí você só utiliza realmente onde é necessário. Os campos realmente são necessários ser Unicode. Tudo bem até aí? Beleza? Então tem essa diferença aí. Tá? Ó. Nesse caso aqui, a gente tem esse exemplo da tabela. Teste caracteres. Então aqui, ó. Create table, teste caracteres, nome 1, 2, 3 e 4, ó. Todas elas são o quê? De tipos diferentes, né? Char, varchar, nchar, nvarchar. Executando, beleza, criamos a tabela. Agora fazendo a inserção. Ó. Nesse caso aqui não vai ter muita diferença, mas vamos ver aqui. Simplesmente aqui, ó, a gente está fazendo o quê? Uma inserção simples, correto? De caracteres aí, ele está respeitando a quantidade de dígitos. Embaixo, vocês já estão vendo que tem alguns caracteres aí acentuados? Sim. Sim? Então, beleza. Exatamente, todos os valores, né? Vamos fazer já a inserção desses caras aqui, ó, dos dois. Fazendo o select nessa tabela, aparentemente, está adicionado aqui, ó. Tudo bem? É o que realmente a gente fez e ele inseriu. Agora aqui, ó, a gente está declarando uma variável do tipo nstring. Ela é do tipo nchar ali, não é? Ó? Nchar, então, Unicode. Set nstring recebe o quê? Esse A contínuo aí. Então, o que isso daí quer dizer? Que ele está recebendo um código, tá? É um código que está indo dentro desse nchar aqui, ó. Tá? Dessa string, né? Do tipo nchar. Select Unicode, o que? Essa variável. E mais ao que? E um nchar dela aí, que é o que a gente acabou de fazer da atribuição. Isso daqui, na verdade, ela não está nem selecionando os dados da tabela, mas poderia, tá? Eu só estou colocando em variável aqui. Ó, esse A, o Unicode dele é esse daqui, 195. Tá? A gente, obviamente, fez a inserção do quê? Desse A com tio aqui maiúsculo. Esse Unicode seria feito de tabela ASCII? Isso, exatamente. Ele respeita essa tabela ASCII aí. Tá? Então, se vocês forem procurar lá, tem que estar batendo esse cara aí. Ok, aí, pessoal? É por isso, então, que ele ocupa o quê? 2 bytes em vez de um só. Tá? Ele está guardando um código por baixo, em vez do caractere em si. Só que esse código aqui quer dizer o quê? Igual para todo mundo, independente de linguagem que esteja lá, seu SQL e seu Windows. Tudo bem aí? É isso, então, que é legal trabalhar com caractere Unicode. Isso é foda, depois você converter de volta. Você tem que ficar utilizando essas conversões aqui, ó, de nchar para Unicode. Você gasta muito processamento? Gasta, costuma consumir um pouco sim, cara. Tá? Mas é melhor do que você pegar e fazer algoritmo para ficar convertendo, com certeza. Tá? Isso já é um algoritmo muito bom. Exatamente, é bem utilizado.
Aqui, deixa eu ver o que ele fez. Select top 1 de substring de nome 3. Aqui na verdade são 2, tá? Ó. Oi? Você pode só assinar para mim e ver, se quiser olhar de novo, eu mudei. Tá, beleza. Pode só um minutinho, né? Na verdade não. É só para assinar. Daqui, já assino já e boa. Tem que protocolar hoje. Eu sei. Se não tiver bom, cara, a gente vai fazer de novo, hein? Não, mas eu segui exatamente o que você falou. Beleza. Eu entendi essa crítica. Você entendeu, né? Sim, sim. Tanto que eu reescrevi inteirinho. Não, tranquilo, é que eu não vi, cara. Eu vou confiar nisso daí, mas se não tiver, a gente Tranquilo. vai ter que refazer. Eu faço agora, não sei cuidar. Eu dei uma sorte, porque a ideia ia viajar para o Rio Grande do Sul e ia ter que faltar uma ou duas quintas-feiras. Mas ia continuar fazendo, né? Porque lá de noite ia ficar no hotel. Mas aí cancelaram a minha viagem. Eu vou pegar o celular aqui e mando no seu e-mail depois, quando você puder se ver. Beleza, já manda hoje à noite, eu dou uma olhada. Ok? Manda pra você. Ok, tá, Fábio. E manda então assim que você for. Pode deixar. Bom, aqui ó, o que a gente está fazendo agora, né? Um select lá daquela string agora lá do banco mesmo. A gente está pegando aqui no from, ó. Tá? E por que ele não deu? Select n tal. Esse cara aqui tem que ser junto. Ele atribuiu o que estava aqui dentro dessa variável e depois ele substituiu novamente. Aqui vai ser o mesmo exemplo, na verdade, só para falar que ele está pegando da base de dados. Tá, eu estou pegando aqui, ó, baseado no meu select, estou atribuindo essa string aqui, ó. E depois ele está dando o quê? Está exibindo o conteúdo. Só isso. É o mesmo exemplo, na verdade, não muda muita coisa não. Tá? Só para mostrar realmente que é o Unicode que ele está lá, que está lá dentro dele. Vamos lá. Bom, datetime e small datetime, eles armazenam data e hora em um único campo, né? E existem algumas variações aí. O datetime 2 oferece precisão, né? De datetime, small datetime. Essas gerências eu tinha usado dois dos seus artigos, aí depois que eu tinha colocado aquele rolo embaixo. Exato, cara. Aí você já só coloca os dois. A gente mas vem aí colocando a as parte tava em referências. produção, a parte que eu critiquei assim. Isso. A gente só coloca as referências quando à medida que a gente for usando só. É que eu até dei uma lida em todo o material. Né? Vai precisar de mais, cara. Sim. Eu estava vendo um artigo hoje, eu vou mandar para você ver o que você acha. Ele estava falando sobre o LAP e o LP lá também, e Tá. essa parte do memory. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. O datetime 2 oferece precisão melhor que datetime e small datetime. Porém, é muito provável que esse cara aqui ele consuma o quê? Mais bytes. Datetime offset permite armazenar fuso horário para aplicativos que precisam regionalizar datas e horas. Esse cara aqui eu nunca usei, mas ele serve, por exemplo, para fazer com que, às vezes, regiões diferentes, voos, por exemplo, tenha essa parte de fuso, né? Então, ele consegue guardar essa parte de fuso, mais 3, menos 3, certo? Do que se tem em relação de um a outro. Então, isso daí que a gente trabalharia. Essa parte aqui, ó, é o tipo de data, né? Os tipos de datas que a gente tem, as precisões. Tá, ó. Até o SQL 2005, se só tinha o datetime junto. A partir de 2008, se criou o date separado do time. Correto? Então, ó,
O SQL suporta até a data de 31/12/9.999. Beleza? Mais que isso ele não suporta. Também até chegar lá. Eu não vou estar vivo, acredito eu que vocês também não. Não vai ser muito problema nosso. Imagina 9.000, né? Bom, aqui, pessoal, tem essa parte aqui, ó, de ele ocupar de 6 a 8 bytes, né? De 8 a 10 bytes. Tem essa parte aqui, ó, de acuricidade. Isso daqui seria o quê? A escala de precisão que ele tem, de tantos em tantos nanosegundos. Então, a precisão aqui é de 100 nanosegundos. Correto? Se a gente for utilizar um cara desse daqui, numa aplicação, ele daria essa diferença para a gente. Geralmente, tá? Na maioria das empresas, não tem uma precisão tão grande. Às vezes, só o date time resolve muitas coisas. Tá? Aqui a precisão é de 0,00333 segundos. Então é uma precisão maior, mas precisão menor, né, nesse caso aqui, ele vai ser menos preciso, né? Mas já é uma quantidade boa, tá? Tem essa precisão aqui, ó, que é a do time, se não me engano é só time mesmo. Ele tem 3, 6, 7 casas de precisão aqui nos segundos, tá? Se você precisar, obviamente, está aí para ser utilizado. Eu vou disponibilizar, então, pessoal, o script para vocês. Ó, vou fazer o seguinte. Acho que é melhor já, né? Se ele deu um PDF demais, tá bem difícil de copiar aqui. Eu sou da frente. Vou colocar aqui como scripts, tá? Aula 3. Por lá, então. Ó, pessoal, tá lá na intranet esse script que eu tô usando, tá? Se vocês quiserem baixar, podem estar baixando aqui, ó. Datas_A03A scripts, que são todos os que eu já estou utilizando. Fica mais fácil para vocês aí. Bom, aqui, ó, a gente está criando o quê? Uma tabela somente com esses tipos de data e hora que a gente viu aí, tá? Então, executando esse cara aí, ó, a gente vai criar a nossa tabela. Aqui, ó. Create table. Legal. Ó, fazendo a inserção somente de um tipo data, seria isso daqui. Insert, into, teste, campo 1, no nosso caso aqui, values, mês, dia e ano. Tá? Se eu tenho o padrão americano, que é o mais comum em servidores, é mês, dia e ano mesmo. Só que o SQL, pessoal, ele tem um monte de variação. Vocês podem pegar e ver qual é os tipos que ele suporta. Ele vai suportar dia, mês e ano também. Se eu colocar como traço em vez de barra, tá? Ano, mês e dia ele suporta também. Aí tem que ver qual é o caractere que vai pegar e suporta isso daí. Mas, enfim, tá? Ele vai ter vários tipos lá. Inserindo, então, esse tipo de dado, ó, tranquilamente aqui, só isso, beleza, né? Quando eu quero fazer a inserção, por exemplo, de um campo data e hora, ó, eu já tenho esse tipo de formato aqui. Tá? A data e a hora eu já coloco aqui, ó.
como se fosse uma string só. Mas, como o tipo é data e hora, ele vai reconhecer esse formato aqui de dado. Tá? Então, ó, inserindo isso daqui. Na aplicação, vocês teriam que utilizar mais ou menos essa parte. Tá? Inserindo somente um campo datetime. Ó, isso daqui seria o datetime 1/11/2012. Tá? Exatamente. Se você para poder testar. Se vocês trabalham com data e hora, certo? A todo tempo, compensa colocar datetime. Então vamos supor que numa select você precise da data e hora juntos. Correto? A data do dia 1/12/2000 ao meio-dia até, sei lá, 5/12/2000 ao meio-dia. Certo? Se não, compensa realmente colocar fora. Compensa colocar separado isso daí nas tabelas, em campos diferentes. Tá? A data num lugar e a hora em outro lugar. Tá? A sua select vai dar diferença nisso daí. Se você colocar num campo só, a comparação é em um só. Como o campo já é datetime, ele consegue tratar isso daí. Agora, se você na maioria dos seus relatórios ou selects só trabalham com a data, é preferível então você separar a data do horário. Correto? Então é por isso que existe ainda os dois tipos de campo. Senão toda hora você tem que ficar tratando realmente por fora lá na aplicação. Tá? Se eu pego somente um pedaço dessa string aqui, ó, por quê? Se meu campo tiver como datetime, eu só trabalho com date, eu tenho o quê? Menos performance no meu select. Você gasta mais espaço. Gasta. Provavelmente, se você não utiliza nada de time, ele vai estar tudo como 0, 0, 0, 0, 0, 0. Você não tem nada lá dentro, né, na verdade. Você está gastando espaço à toa mesmo. Tudo bem aí? Então, tem que tomar um pouquinho desse cuidado aí. Tá? Aqui é um tipo do datetime 2. Não tem muito exemplo, na verdade, de ficar vendo aqui não. Esse cara aqui é um tipo datetime com alguma precisão, tá? Ó. Hora, minuto, segundo, milissegundo, né? Então, ó, estaria fazendo a inserção também. O que mais? Ó, um datetime offset é aquilo que eu falei. Vocês podem trabalhar, por exemplo, com voos, né, ó, que tem o que? Fuso horário. Então ficaria hora, minuto, segundo, milissegundo, mais o que? 3 horas, ponto 30, menos 2 horas, mais 1 hora. Correto? Isso daí seria o que? Apareceria então essa diferença. Entre viagens, por exemplo, de estados, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul já tem diferença de fuso. Né? São Paulo, Amazonas já tem diferença de fuso. Correto? Então, seria mais ou menos esse tipo aqui que a gente precisaria. Na aplicação, vocês iriam tratar desse mesmo jeito aqui, ó, fazendo insert dessa forma. Tá? Bom, aqui não tem nenhum outro segredo também, somente time seria isso daqui, né? Ó, 6 horas, 59 minutos, 9 segundos, 961 centésimos. Fazendo um select de tudo que a gente fez. Ó. Vamos pegar o campo, justamente o... Ó, alguns são normais, né, que a gente tem aqui, mas outros, ó, o que a gente tem aqui, ó, aquele cara lá do fuso horário, do datetime offset, ficaria assim, tá? Mais 3 horas e 30, menos 5 horas. Isso aí ele usa como padrão Não. Você vai lá e tem que setar mesmo isso daí na aplicação. Por quê? Porque isso daí é um campo que suporta mais esses caracteres. Mas você precisa trabalhar, na verdade, isso daí lá na aplicação. Então, vamos supor, né, que daqui a Mato Grosso do Sul você tem uma viagem de 2 horas. Tá? Daqui até lá, se não me engano, são menos 1 hora em relação aqui, né? Se você tem 2 horas,
Você teoricamente, então, fazendo uma conta muito simples, né, não considerando isso, você teria o quê? 1 hora só de voo. Na verdade não é, né? São 2 horas físicas, mas a diferença entre elas é 1 hora por causa do quê? Por causa do fuso. Tá? Então você na aplicação teria que trabalhar com essa forma, com esses cálculos aí. E ele permite fazer isso daí. Tá? Dá para você somar esse time offset aqui. Tudo bem aí, pessoal? Isso daqui seria a parte do quê? Do date time. Tá? Pulando aqui. Tipo binário. O tipo binário, né, ele ocupa 1 bit, na verdade. Ele permite 0, 1 ou nulo, né? Aliás, o tipo bit, ele só ocupa 1 bit mesmo. 0, 1 ou nulo. Existe aqui esse tipo binário, né? Que são o quê? Para arquivos realmente binários. Então, se eu quiser começar a gravar foto, música, esses outros arquivos aí não convencionais, a gente consegue colocar nesse cara aqui. Logicamente, quando a gente tem esses tipos de arquivos, não se recomenda colocar dentro da sua base de dados, a não ser que realmente seja importante você fazer isso daí. Geralmente, arquivo de foto, música, eles consomem mais bytes, correto? O MP3 consome o quê? 3 megas, 4 megas, enfim. Arquivo de foto, dependendo da resolução, 2 megas, 3 megas, é uma quantidade grande para a gente ficar guardando em tabela. Tá? Na maioria das vezes, a gente trata esses tipos de arquivos fora de tabela, trata no próprio sistema de arquivo. Tá? Não é tão utilizado, mas existe aí. Tá? De modo analógico, os tipos de dados alfanuméricos de comprimento variável, você pode aplicar a palavra max no tipo de dados var binary, né? Que permite armazenar até 2 GB de dados por campo, no caso aí, enquanto suportar todas as funções de programação disponíveis para manipular dados binários. Então, em vez de eu colocar uma quantidade de bytes aqui, ó, né, eu posso colocar o max. O max, no máximo, vai suportar 2 GB, correto? Existe um tipo XML também dentro do SQL. Em vez de você pegar e guardar o seu arquivo XML como se fosse um tipo binário, né, ou um arquivo texto normal, você pode pegar e guardar o arquivo XML com formato XML. Tá? Dá para você pegar e criar a estrutura lá XML. Aqui eu só vou dar o exemplo, a gente não vai fazer. Ao armazenar um documento XML, você está limitado a no máximo de 2 GB, assim como no máximo 128 níveis dentro de um documento. Tá? Aqui ele tenta atender o padrão XML. Obviamente, deve ter algumas limitações aí. Tá? Mas para se criar, vamos dizer assim, uma coleção XML seria isso daqui. Create schema, create XML schema, o nome do seu schema, S. Aí aqui estaria o quê? Todo o esquema que você tem. Ele iria fazer o quê? Suportar o dado que você tem XML para esse formato aqui. Tá? Depois daria para você fazer select por XML ali. Dá para você pegar e fazer isso daí. Tá? Não é o select normal que a gente tem. É um select justamente o quê? Pronto para XML. Tá? Que não é tão difícil também. Mas você consegue pegar e manipular isso daí melhor. Tá? Tem alguma vantagem? Tem. Vamos supor que você tenha lá, sei lá, notas fiscais recebidas. XML das notas fiscais recebidas. Em vez de você ficar abrindo arquivo por arquivo, você faz select com ele, né? Eu quero as notas fiscais das datas de, sei lá, 1/1 a 31/1. Beleza. Você consegue filtrar mesmo, como se tivesse dado. Como se fosse tabela. Então, essa é uma vantagem grande que tem. Tá? De você tratar o seu arquivo XML como esquema mesmo, em vez de tratar simplesmente como um arquivo comum. Você pode criar índice nisso daqui ainda. Você pode tentar, você pode trabalhar de diversas formas quando ele está no formato nativo XML. Tá? Pessoal, beleza até aí? Esse daqui foram os principais dados, correto? Obviamente, o SQL tem vários. O
que é importante a gente saber? A gente tem que, na verdade, adequar o dado mais preciso para o que o SQL Server tem. Então, vai depender lá do negócio que vocês estão analisando, lá na parte de análise vocês fazem agora essa adaptação. Em vez de colocar tudo como int, não, dá para ser small int? Dá. Dá para ser int? Não. Então fica no small int. Ah, esse cara aqui precisa ser big int de qualquer jeito. Vai ocupar 8 bytes, mesmo às vezes não ocupando. Tá? Então, essa é a parte aqui dos tipos de dados que a gente tem. Dúvidas, pessoal? Dentro ainda, lá do site da Microsoft, tem mais especificado essa parte dos dados. Tá? Ela é bem completa a documentação. Compensa fazer a leitura disso daí e aprender um pouquinho mais. Tá? Bom, a gente vai ver aqui agora, né, alguns tópicos aqui sobre a parte do quê? De propriedades de um tipo de uma coluna, né? O tipo anulação ou nulo é um dos que é bastante utilizado. Geralmente a gente seta como null ou not null uma determinada coluna, justamente para quê? Para que o usuário seja obrigado a inserir um dado ou não dentro de determinada coluna. Correto? No SQL Server não é diferente. Só que existe o quê? Alguns certos padrões aqui, né? O SQL Server, ó, o que ele fala? É aconselhável que você especifique na criação dos objetos, pois a propriedade do banco ANSI no default pode ser modificada. Esse cara aqui, ó, certo? É o quê? É como se fosse um parâmetro do banco. Dependendo de como esse parâmetro estiver ligado ou desligado, é a forma que ele vai fazer a criação das suas tabelas. Se você criar explicitamente na hora de codificar lá a sua tabela, beleza, não vai depender desse parâmetro aqui. Esse cara, qualquer um pode mexer, qualquer um que tenha lá a permissão devida, correto? A gente vai fazer um teste aqui, ó. O padrão do SQL, por sua vez, ele é o quê? Not null, null. Então, na hora que a gente cria uma coluna, por padrão ele é null, correto? Ele permite, tá? Podemos alterar para que esse padrão seja not null. Se a gente não descrever nada, esse padrão tiver not null, automaticamente ele não vai permitir nulo nas colunas, tá? Então, tem essa partezinha aí, esse detalhe. Por isso que é bom sempre na hora de a gente estar criando uma coluna, criando uma tabela, né? A gente está fazendo o quê? Explicitando esse código aí. Então, vamos dar um close aqui e vamos abrir um outro arquivo. Propriedades. Ó, verificando o padrão dele, se não me engano é aqui no banco, não é na instância. Propriedades no banco. Options. Ó, set null default. Ele está como false, tá? Esse é o padrão do SQL, mas qualquer um que tiver o quê? Permissão para mudar, pode colocar isso daí como true. Colocando como true, tudo que vocês criarem e não explicitarem vai ser o quê? Not null, not null. Tudo vai precisar o quê? Ser colocado dado. Correto? Então, ó, esse comando aqui que na verdade ele está fazendo isso. Vamos dar um use primeiro no master, né? Só para ele mudar. Legal. E aqui a gente está dando um alter aqui, ó. Alter database Adventure Works 2012 set ANSI null off. Aqui na verdade ele já está deixando desligado. É mais para vocês verem qual é o padrão do SQL mesmo, tá? Beleza. Dando agora um use aqui, criando uma tabela. Vocês estão vendo que aqui a criação, ó, o meu campo A do tipo tinyInt, ele está sem nada, né? Eu não estou explicitando aqui se é nulo ou não, correto?
Beleza, ó. Então, vamos criar esse cara aqui. A. T1, né? Agora aqui, ó. Insert into T1, campo A, nulo. Deveria falhar, mas por quê? Porque aqui tá errado a gente fez, ó. Vamos alterar para 1, na verdade. Daí depois preciso corrigir lá no script. Aqui eu vou dar um drop e recriar de novo, porque não vai ter jeito. Oi? Na hora de a gente ter instalado SQL, a gente colocou como caso insensitivo. Tá? Então é por isso que ele não tá pegando, mas você pode deixar ele também. Aqui, ó, insert into. Ah, mas por que agora? Aqui esse insert deveria falhar. Vamos ver como que tá aqui, ó. Botão direito, dá um refresh. Tabela T1, campo. Ele tá como nulo ainda. Alter database set ANSI null default. ANSI null default. ANSI null default. Aqui nesse caso, true e false é lá. Aqui para ligar ou desligar, né? Engraçado é que ele não alterou. Por quê, hein? Set ANSI null default. ANSI null default. Olha o script aqui que ele vai me gerar. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah, faltou esse cara aqui, ó. With no wait. With no wait é para ele pegar e fazer naquele momento, tá? Eu teria que colocar esse cara aqui, ó. Na verdade. Então, vou alterar esse daqui, ó. Aqui. Tá? Beleza. Agora, vamos usar o Adventure Works, que a gente já está nele. Agora, vamos criar a tabela de novo. Drop table T1. Criamos a tabela agora, mesmo sem especificar. Refresh aqui. Ainda está como nulo, caramba, não é possível. Peraí, só se a minha interpretação estiver errada. Set ANSI null default on. O on é permite nulo, né? Então isso daqui seria off mesmo. Vamos tentar fazer assim, vamos tentar de novo. Posso ter errado aqui, ó. Tem alguma coisa aqui que eu estou esquecendo ainda. Esse cara aqui não está mudando, nem que eu esteja mudando aqui o parâmetro do banco. Ó. Ainda continua null de qualquer jeito, vou precisar dar uma olhada, pessoal. Era para ele pegar e deixar isso daqui, ou null ou not null, dependendo dessa configuração já aqui do banco. No banco, por sua vez, vamos ver se ele está mudando. Se isso daí não estiver mudando, obviamente não vai nem rolar. Options. Aqui ele colocou como false, né? Set ANSI null default false. Estranho. Vou dar uma olhada depois então nessa parte aqui desse parâmetro. Qual é o comando na mão aqui que faz ele mudar realmente? Que eu sinceramente era isso.
Deixa eu ver esse cara aqui, ó. Alterou, criou a T2. E agora vai dar um insert. Tá fazendo de qualquer jeito. Desliguei, criei a T3. Esse cara aqui, ó. O comando, na verdade, esse null deflt on off aqui, ó. É esse cara aqui que, na verdade, faz aquela alteração. E não aquele set que eu estava fazendo antes. Tá. Agora, a minha T3 aqui, a minha tabela, né, T3, o que acontece? Ela foi criada de acordo com o parâmetro ali que a gente setou. Mesmo não explicitando, ela fez o que? Not null. Tá? E aí o que a gente fez? Fez um insert desse cara aqui, ó. Né? A gente está tentando fazer o quê? Uma inserção nula num campo not null, por padrão lá que ele foi criado. Mesmo sem explicitar, ó. A minha coluna aqui não tem not null. Então é por isso que ele pegou e falhou. Agora está certo mesmo. Então, na verdade, é esse parâmetro aqui que manda fazer a alteração, e não aquele primeiro. Tá? Estava no exemplo aqui, mas eu não tinha visto antes. Ok? Então, ó, esse cara aqui é o que faz setar essa parte para a gente. Sempre é bom, então, para não ter dúvida, nós colocarmos nos nossos códigos se é null ou not null. Aí, independente do parâmetro, o quanto ele tiver setado, não vai influenciar para a gente. Beleza? Existe uma outra propriedade que é o collate. Tá? Vocês já viram essa parte aí, né? A gente já comentou. Quando a gente faz a instalação do SQL Server, a gente já coloca por padrão o collate lá da minha instância. Só que o collate ele pode ser modificado depois para o nível de banco, para depois no nível de tabela. Né? No caso do nível de tabela seria o quê? As colunas. Então a gente pode pegar e alterar uma determinada coluna para que tenha um collate específico. Tá? É possível, também é possível anular a sequência do banco e sobrepor uma sequência da tabela inteira ou para uma coluna individual. Especificando a opção collate para cada coluna alfanumérica, você pode configurar um comportamento específico para o idioma da coluna. Então a gente tem aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem a criação de uma tabela com esse collate aqui, ó, traditional, span, CI aí, né? Caso insensitivo, acento insensitivo. E aqui a gente colocou aqui, ó, alguns dados, tanto numa coluna sem collate e uma outra coluna com collate. Correto? Então vamos tentar fazer esse exemplo aqui, ó. Aqui o collate, pessoal, ele modifica o quê? Né? Como vai estar sendo tratado as informações. Ó, criou a tabela, tá? Teste.coleção. Tá aqui, ó. Um campo com colete e outro campo sem colete. Agora a gente vai fazer essas inserções de dados aqui, ó, no campo 1 e campo 2. Tá, ó. Os mesmos dados, vocês concordam? Entre um e entre outro, só que um tá com colete, o outro não. Beleza? Fazendo aqui, ó. Inseriu. Se a gente for fazer aqui uma select order by campo 1, pelo primeiro campo, ó, o que ele vai trazer para a gente aqui primeiro? Califórnia, Chiapas, Cinco Rios e Colima. Certo? Vamos tirar até um print desse cara aqui, ó, para a gente comparar depois. Print screen. Agora, se a gente for fazer o quê? Um order by pelo campo 2, que é com colete. Ó, Califórnia, Cinco Rios, Colima e Chiapas. Vocês viram que ele alterou aqui, ó, o order by? Por quê? Porque no idioma espanhol, provavelmente, a ordem alfabética desses caras aí já sejam diferentes. Então, o colete tá o quê? Com esse cara aqui, ó, Spanish, não é?
Traditional Spanish. Então, se eu estou dando um select em coletes diferentes, essa parte da ordem pode mudar também. Tá, ó. Então, aqui, se a gente fizer com uma comparação, ó, vamos lá, Ctrl V. Interessa daqui, né? File novo, não, salva. Serve você definir o idioma padrão do banco? Oi? Serve você definir o idioma padrão do banco? Vamos supor que determinado campo vocês precisam o quê? De uma tradução. Nos RPs tem muito disso, de às vezes você traduzir o RP para uma outra linguagem, inglês e espanhol, por exemplo. Então, aquele campo vai ser nativo o quê? Da tradução para o inglês, correto? Às vezes o produto, ele tem que ser o produto em português e inglês, na mesma tabela, né? Então você pode pegar e utilizar os coletes para se fazer isso daí, tá? Aqui, ó, o anterior, ele veio Califórnia, aqui, ó, antes vinha Chiapas, né? Agora já vem 5 Rios. Ó, antes vinha 5 Rios, agora vem Colima. Para depois vir Colina e agora vem Chiapas. Então a ordem mudou. Só dando um select, o mesmo select para os campos diferentes de diferentes coletes aí, ó, ele já altera a ordem também. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado nisso daqui na hora de a gente estar definindo. Justamente por causa disso. As ordens elas vão ser alteradas. Tá? No SQL Server também existe esse cara aqui, o Identity. Tá? O Identity ele serve para quê? Para ele, entre aspas, auto-incrementar. Ele é uma propriedade, tá, da tabela. O Identity, pessoal, até o SQL 2008, ele é bem utilizado. Ele já existe um bom tempo aí. A partir de 2012, existe compatibilidade com ele, mas existe outro objeto que é a tal do sequence. Tá? A sequence é o que o Oracle utiliza. Vai ser o mesmo conceito aqui do SQL. O Identity, ele consegue utilizar campos o quê? Do tipo inteiro, tá? Para fornecer valor automático. Não se pode atualizar uma coluna do tipo ident. Ou seja, quando a gente já tem definido esse tipo de coluna identity, você não pode ir lá e tentar o quê? Fazer uma inserção em cima dessa coluna. Sempre ela você vai ter que deixar fora, por exemplo, da inserção. Por quê? Porque o Identity, ele enxerga que o SQL Server está controlando, a partir daquele momento, aquela coluna. Tá? E uma tabela só pode ter uma coluna Identity. Então, se eu quiser mais de um campo, não tem jeito. É necessário também especificar um valor de propagação e um valor de incremento a ser aplicado para cada linha inserida. Dentro do Identity, então, a gente coloca o valor inicial e qual é o valor de quanto em quanto ele vai o quê? Aumentando. Tá? A gente consegue, então, fazer esse tipo de coisa. De 2 em 2, de 3 em 3. Tá? Ele não é tão sofisticado. A gente não consegue colocar muita lógica nele. A gente fica mais ou menos preso nessa parte aí, então. Tá? Para se criar um campo Identity, ele é bem tranquilo, né? Como se fosse o nosso autoincremento aí. Tá? Create table, identidade, aqui ó, campo 1, int not null. Identity 1,1. Aqui nesse caso a gente já está colocando ele como primary key, tá? Não é necessário, o identity ele pode ser colocado como qualquer outro campo aí. Esse cara aqui, ó, o primeiro parâmetro é o parâmetro de inicialização. Começa a partir do 1. E depois o segundo aqui, ó, é o parâmetro de quanto em quanto ele vai ser incrementado. Nesse caso aqui está de 1 em 1, mas poderia colocar de 10 em 10, 50 em 50, tá? Não teria muito problema. O Identity, a gente não tem, por exemplo, qual é o tamanho máximo que ele pode pegar e atingir. Ele vai ficar restrito no seu tipo de dado. Esse tipo de dado para essa coluna aqui está com o quê? Está como int, não está? O Identity, então, está restrito nesse campo int. Até 2.767 milhões ele vai conseguir fazer incremento. Correto? Depois que a gente fez a criação dele, todas as nossas inserções aqui, ó,
A gente tem que ignorar, na verdade, esse campo, né? A gente não pode colocar valor. Ó, aqui nesse caso é uma tentativa o quê? De colocar valor no campo identity, tá? Values aqui 1 e depois mais o quê? Teste, que seria o meu outro campo. Então, se a gente fazer aqui esse insert, ó, ele fala o quê, né? Ó, cannot insert explicit value for identify columns. Correto? A gente não pode fazer com que esse campo aqui tenha valores. Ou seja, a gente coloca aqui agora, né, o que? Trata todas as inserções sem esse campo, para justamente o SQL Server ir lá e fazer. Tá, ó. Inseriu, beleza. Agora dando um select nele, ó, o próprio SQL Server conseguiu fazer o quê? Essa identity aí. Atenção, o identity, pessoal, ele não entra na parte de transação. Tá? Então vamos supor que eu tenha lá, abri a minha transação, fiz a inserção de 2, 3, 4 registros, dei rollback, ele vai para frente, sempre vai para frente. Ele não volta, por exemplo, no identity 5 ali. Tá? Ele já vai estar no 7, 8, 9. O que perdeu, perdeu. Para ele não tem 10. Correto? Você pode preencher depois manualmente? Não, não dá. Perder, perdeu. Tem recurso para você manipular o identity. Para agrupar de novo. Para você realinhar, vamos dizer assim. Dá para você desligar ele, você fazer a inserção manual, depois ligar ele com um novo valor. Aí você consegue. Mas dá um trabalho, né? No servidor de produção não é tão fácil manipular isso daí. Tá? Mas dá para fazer. Correto? Então, Não precisar fazer isso. é que assim, às vezes você quer o valor extremamente sequencial, né? O identity tem essa sequência, mas em cima de uma transação ele não consegue garantir. Vamos supor aqui, ó. Estou dando um begin trunk, correto? Beleza, inicia a transação. Ó, vocês concordam que aqui eu vou fazer o quê? Mais uma inserção. Beleza, ele conseguiu. Ele criou o identificador. O identificador é 5 lá, pelo que a gente fez, né? Ó. Teste.identidade. Ó, ele criou aqui o 5 para mim, correto? Só que ele está em transação. Vamos supor que eu dei um rollback aqui agora. Rollback. Ó, eu não efetivei essa transação, correto? Vou dar agora um insert sem dar transação nenhuma. Ele vai para o 6 direto. Quer ver? Inserir e agora vou dar select. Ó, 1, 2, 3, 4, 6. Tá? O que acontece? O identity foi jogado para frente, tá? Sem a transação. Só que o que você perdeu, você não consegue recuperar mais. Agora é para sempre para frente. Se eu interessa aí, você precisaria desligar ele, colocar o campo normal. Isso, dá um insert normal e depois ligar ele, se você quisesse o 5 aí, né, no caso. Correto? Então, e se por exemplo, aqui a gente só fez com um insert, né? Se a gente tivesse dado 10 inserts aqui, são 10 identities que você perderia, né? Por quê? Porque todos os 10 estariam numa única transação. Correto? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. É bom? É, mas você tem que ter ciência que você pode perder a numeração também. E deixa eu fazer uma pergunta. Você fez isso manual, você tem que zerar o identity e fazer ele começar do zero? Ou você pode só... Não, você pode startar num número para ele pegar e fazer. Na verdade, você vai ter que recriar o identity, né, com um número final, exatamente, já com mais um lá indicado para ele recomeçar daquele número. Tá? Ele não é difícil de manipular, mas num servidor de produção não tem muito jeito, você tem que parar mesmo. Por quê? Porque vai ter um monte de inserção sendo feita. Se você colocou identity no banco, é muito provável, na sua aplicação, você já está tratando isso. Você não está dando um insert lá no código. E na sua aplicação está rodando. Você vai ter que desligar o identity, certo? Para poder mexer nisso daí. Na hora que você desligou o identity, o seu aplicativo não consegue mais fazer inserção naquela tabela.
né? Então, em produção, é inviável, você não consegue trabalhar. Vai ter um monte de reclamação lá que tal tabela não está sendo inserida porque não tem chave primária. Vai 3 horas. Você vai ter que conseguir uns horários de janela, meio louco assim mesmo, né? Se o seu horário for às 3 horas, você vai ter que parar às 3 horas, não tem o que fazer, né? Dá para manipular, mas não é uma coisa tão fácil. Normalmente são os horários disponíveis. É, Se você quer mexer, mexe. exatamente. Correto? E a Então, sua tem que estar de volta. exatamente. Ó, bom, aqui então ele está fazendo depois as outras inserções. Existe aqui, ó, inserindo um dado explicitamente na coluna identity. Set, identity, insert, test, identify, on. Aqui sim, ó. Teoricamente, então, o que a gente está fazendo? A gente está falando, olha, eu quero fazer a inserção explícita, tá? A gente teria que fazer o que então aqui, ó? Executar esse cara. Set, identify, insert, teste, identidade, on. Tá, ó. Agora aqui sim. Então vamos executar ele. Agora aqui, ó, value 6. No caso 6 eu não vou colocar porque ele já é chave primária, a gente fez aquele teste lá, tá? Vou colocar aqui como 7, que é um cara que não existe. Tudo bem? Então, ó. Beleza. Agora sim, eu consigo pegar e fazer a inserção dele. Tá? Só que agora é explícito. Você acabou de dar esse comando, lá a sua aplicação não está enxergando isso daqui. Lá a sua aplicação está enxergando o insert sem esse campo código. Então, a partir daqui começaria a dar pau na aplicação. Se ela estivesse fazendo inserção de dado. Oi? Ele não estaria inserindo a chave primária, né? Ele ia vazio, ele ia como nulo. Você está inserindo o quê? Nulo naquele campo, na chave primária. A aplicação estaria fazendo isso. Tá? Aqui, ó, tentativa de inserção de um dado passando o valor para a coluna identity. Nesse caso aqui, vamos ver o que ele está fazendo. Ele está fazendo a inserção dos campos 1 e 2, né? A mesma coisa aqui. Ele está fazendo a mesma coisa, na verdade. Campo 8 para 8. Então. Não sei porque eu coloquei 2 vezes praticamente. E agora aqui eu estou desabilitando o que? A inserção normal, a inserção manual. Em vez de on, é off. Tá, ó. E depois, fazendo a inserção novamente. Beleza, ó. Nenhum pau. Quando eu tenho essa parte aqui tratada, ele continua as inserções, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Mas, o que acontece, né? Ele nunca está indo para trás, ele nunca volta, ele sempre está indo para frente. Então, isso daqui, beleza, ele consegue manipular bem. Mudar para o próximo valor, o que acontece aqui, ó? Existe esse comando, um dbcc check identity. Esse cara aqui, ó, o test identity é o nome, correto? Do meu esquema.tabela. Reset, o que ele está fazendo? Olha, recomece aqui agora, em vez do valor próximo, que é o 13, para o 20. Tá? Então aqui, ó, vamos executar ele. Beleza. Opa, check de information, current value 12. Você complica. Tá, aqui ele conseguiu fazer. Tá? Por quê? Porque num servidor de produção, esse sed, ele pode estar sendo utilizado. Ele pode estar no meio de uma transação, inclusive. Então, de vez em quando, ele pode falhar. Nesse caso aqui, ele conseguiu. Na hora de a gente inserir novamente um dado e dando um select, ó, o próximo cara aqui, na verdade, a gente começou do 20 e o próximo é o 21. Né? Então, ele pulou todo aquele tanto agora para chegar aqui. Tudo bem aí? É desse jeito, então, que a gente pode manipular algumas coisas do identity. Beleza aí, pessoal? Vamos para o intervalo, depois eu continuo, então,
a partir desse cara aqui, ó, do Row GUID Call. Tá? Esse cara aqui tem algumas utilizações dele.